Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Fábio Pereira. Mais uma vez é uma alegria acolher você aqui, como sempre. O canal está de porta aberta para te acolher, uma alegria sempre nova. Cristo ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia! Que bênção, né? Podemos hoje comemorar a Páscoa. Hoje é segunda-feira da oitava da Páscoa. Hoje é ontem. Hoje é domingo da Páscoa e vamos continuar vivendo durante 8 dias, semana todinha celebrando o domingo da Páscoa. É a oitava da Páscoa. Queridos, vamos iniciar hoje nosso retiro espiritual da Páscoa, pelo sinal da Santa Cruz, livrando Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos rezar juntos neste momento, pedindo ao Espírito Santo, que Ele renove em nós as alegrias da ressurreição. Renove em nós o ardor missionário como fruto da ressurreição. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados, queridos filhos, estamos na segunda-feira da oitava de Natal, da Páscoa, ou Natal já. Tu quer terminar o ano já? Da Páscoa. Queridos, o evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 8, capítulo 28, versículo de 8 a 15, tá? Mateus 28, de 8 a 15. Vamos entrar neste evangelho, vou lendo e já vamos meditando nele, tá bom? Tá com o seu caderno de oração aí? Anote, viu? Anote, tá com a Sagrada Escritura? Olha aí, vamos acompanhar. Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. As mulheres viram, ontem nós vimos relato, né, que falava que Maria Madalena foi ao túmulo e não estava o corpo de Jesus. Hoje já está dizendo aqui as mulheres. Maria Madalena estava no meio com outras mulheres. Foram ao túmulo e não encontraram o corpo do Senhor. E aqui é interessante fazer um adendo, né, que é um grifo, né, particular aqui, que eu vendo agora na meditação, é que essas mulheres, elas foram ao túmulo para ungir o corpo do Senhor com os perfumes no sepulcro. Ao chegarem lá, elas não encontraram o corpo do Senhor. E aí vai dizer o Evangelho de João que elas viram anjos, que aqui no Evangelho de Mateus não está falando dos anjos. Está começando o Evangelho dizendo que as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dizer a quem? Aos discípulos. No Evangelho de ontem, João dizia que Maria Madalena, correu para ir ao encontro do discípulo Pedro e do discípulo amado. Então vamos fazer as ligações aqui. Coisa maravilhosa que acontece, né? Nem todos os detalhes estão escritos em todos os evangelhos acerca da ressurreição de Cristo. Então as mulheres estavam com medo, era uma mistura, era um misto de medo e alegria. Medo porque realmente elas não era algo muito extraordinário que elas estavam vendo, porque elas viram anjos. Não está, volto a dizer, o evangelho de Mateus não está falando que elas viram um anjo. Vocês estão vendo o evangelho de hoje, elas não viram anjo. Aqui não está escrito que viram anjo, mas elas viram.
E nós vamos ver ainda no relato mais para frente da ressurreição, que os anjos disseram: o que é que vocês estão procurando? A quem procurais? Ele não está aqui. Ide para... Aí começa de Galileia, lá o encontrareis, o vereis. Porque foi isso que Jesus disse no Evangelho de ontem de João, a Maria Magdala, Maria de Madalena. Disse a ela: ide dizer aos meus irmãos que vão para a Galileia, que lá me vereis. Continuando o Evangelho de hoje, de repente Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. Nossa, elas estavam com medo, correram do sepulcro e Jesus aparece para elas e diz: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Veja, vamos dar a imagem. O sepulcro está aberto, elas chegaram, não viram o corpo do Senhor e saíram com medo, alegres. Por quê? Estava impresso no coração destas mulheres, como dos discípulos, o que Jesus havia dito: o Filho do Homem vai ser morto, entregue pelos anciãos, vai ser morto, condenado à morte, mas ressuscitará ao terceiro dia. E aquele já era o terceiro dia. Então, ao mesmo tempo que surgia a alegria, surgia o medo. E Jesus aparece para elas e diz: alegrai-vos, mulheres. Imagine aí, Jesus chega agora, nós estamos apavorados. Olhamos lá a gruta, Jesus não está presente naquele túmulo. E aí nós começamos a ficar apavorados e ao mesmo tempo alegres. E Jesus, ele vai querer correr, sair com medo para querer dizer para os outros: olha, ele não está lá. E Jesus aparece e diz: alegrai-vos. Elas se prostraram aos pés do Senhor. Elas abraçaram seus pés, jogaram seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. O que diz a narrativa de Mateus aqui no capítulo 28? Que elas estavam com medo e alegres. Mas Jesus reforça: estejai alegres, não tenhais medo. Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia. Mais uma vez, nós vamos ver isso repetidamente aqui nos evangelhos que tratam da ressurreição de Jesus. Lá eles viverão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: ide, dizei aos discípulos dele, que foram os discípulos dele que foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormieis. Bomba! Nós estamos vendo aqui, queridos, que a história da corrupção não é de hoje, né? Na época de Jesus já tinha corruptos. Veja, aqui esse povo, esses doutores da lei, eles passaram a crer também, porque eles acreditavam e viam constatar verdadeiramente que Jesus era o Salvador. Para eles não passarem de mal, serem os errados, eles se antecederam. Os soldados foram até eles para dizer que aconteceu, que não se preocupasse. Outro texto vai dizer: não se preocupem, nós vamos falar com o chefe da guarda para ele não matar vocês, porque se um prisioneiro fugisse, o guarda era morto, porque ele não fez o trabalho dele. E eles estavam dormindo quando Jesus ressuscitou dos mortos. Veja, quão belo é a ação de Deus, que veio revelar para nós quanto nós somos imperfeitos, o quanto nós temos a tendência também a ser como esses doutores da lei, como os escribas, né, como os mestres. Nós temos a tendência a ser como eles também, tanto hipócritas, né, como corruptos. Eles, para não parecerem que eles falaram não era verdade, fizeram com que os soldados, a preço de muito dinheiro,
começasse a espalhar no meio do povo que os discípulos de Jesus haviam roubado o seu corpo para que ele pudesse realmente ser confirmado como o Messias. Porém, ao divulgar isso no meio do povo, quem estaria certo? Os doutores da lei, dizendo que ele era mais um que veio dizer que era o Messias. No entanto, nós vamos ver no decorrer deste tempo pascal que Jesus vai começar a aparecer e vão começar a aparecer as testemunhas da ressurreição. E aqui quebram as pernas dos doutores da lei. Tchau, tchau, né? Vai quebrando as pernas desses doutores da lei, desses que se acham os donos de tudo e do povo. Então, os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com a instrução recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. É por isso que nós rezamos pelos judeus, né? Rezamos na Vigília Pascal pelos judeus também. Rezamos em outros momentos. Por quê? Porque para muitos deles, a maioria, claro, os que são realmente, que vivem a fé judaica, né, o chamado judaico, né, em si, a religião judaica, eles não acreditam que Jesus ressuscitou. Daí está a história. Os soldados foram pagos por aqueles que sabiam e verdadeiramente constatavam, mas para eles não saírem com o nome sujo na praça, compraram daqueles soldados a verdade para que eles espalhassem uma mentira. Gente, será que é diferente de hoje, hein? Muita gente aprendeu que uma mentira repetida diversas vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Mas eu digo para você, quanto mais a gente vai absorvendo a inverdade, que é a mentira, mais nós vamos ficando nas mãos de quem? Do capeta. Porque ele é o pai da mentira. Nós não seguimos o pai da mentira. Aqueles que se submetem a este tipo de corrupções e outras corrupções estão se submetendo a Satanás. Então, busquemos lutar todos os dias para uma conversão, uma busca de santidade. Aproveite desse retiro do tempo da Páscoa para ver a alegria da ressurreição. Cristo ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia! Amados, faça o teu retiro espiritual do dia de hoje, a tua oração pessoal. Tire aí, pegue lá o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de 8 a 15. Medite aí, reze conosco. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.